Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Começamos agora mais um programa Radar. Hoje, dia 21 de setembro de 2018, 16 horas e 42 minutos. Um dia histórico, muito feliz para o canal, porque tivemos o desafio Te Vejo nos 80 mil pontos 1. O mercado bateu nos 80 mil pontos na data que a gente fez a contagem de candles e conseguimos acertar ali a movimentação, e depois houve o Te Vejo nos 80 mil pontos 2. Não existia uma contagem específica de candles, mas sim uma acumulação que remetia aos 80k, e foi atingido hoje esse ponto, inclusive de forma caprichosa. Eu vou mostrar aqui, depois eu volto para um estudo detalhado, né? A máxima do Ibov foi 80.001 ponto, ok? Então aí fica aquela polêmica, será no mercado à vista, será no mercado futuro, né? No mercado, a gente sempre faz com base no mercado futuro, foi 80.350, mas o pessoal fica esperando no mercado à vista, enfim, foi em ambos, e no à vista foi um pontinho acima caprichosamente. Eu convido vocês a se inscreverem no canal, compartilharem o vídeo, são muito bem-vindos na área de comentários também, eu respondo tudo. Inclusive agora há pouco estava ali respondendo os comentários que foram colocados aí por último. E falem do canal para seus amigos, parentes, pessoas que gostam da renda variável. Convido a todos para que façam Seja Bem-vindo à Bolsa, principalmente investidores de nível intermediário e iniciantes. Você consegue acessar sem burocracia, de forma rápida, através do banner nessa parte alta do canal. Também através do site toptraders.com.br, é só clicar aqui no Inscreva-se aqui. E no site você pode aproveitar para assinar o cenário e ter contato comigo na parte da manhã, ok? Tanto o link do nosso site como do Seja Bem-vindo à Bolsa, que eu considero a porta de entrada para a Bolsa de Valores, totalmente gratuito. Você consegue também na descrição do vídeo, eu deixo sempre aqui, ó. O que é a descrição do vídeo, né? Imagina que você vem aqui no canal, você vem aqui no Mostrar Mais, eu coloco, né, todos os estudos criptomoedas, os benchmarks que a gente estuda, os futuros, destaques do pregão, pedidos do YouTube e os ativos fixos que a gente estuda todos os dias. Aí tem aqui o 360, que é o nosso curso de prateleira, que está em promoção, o Seja Bem-vindo à Bolsa, que é gratuito, e o cenário, que para assinar é gratuito também. Ok, nós vamos começar hoje pelas criptomoedas, daqui a pouco a gente vai pegar o fechamento do Ibov. Eu estou gravando mais cedo porque eu queria mostrar para vocês, muita gente pergunta do leilão. E nas criptomoedas eu posso dizer que nós acertamos novamente, né, pessoal? Porque nós apontamos uma situação que favorecia a compra, e aqui está. Lembrando que sábado e domingo funciona também, então vamos ver ali o que os gráficos têm para nos dizer nas criptomoedas. Depois a gente estuda petróleo Brent e WTI. Então vamos lá. Então, vendo aqui o Bitcoin, que é o carro-chefe, lembrando que as outras criptomoedas são altcoins, nós temos uma situação francamente compradora, né? Candles verdes aqui, essa sombra inferior mostrou bastante convicção, e hoje o Bitcoin rompendo a média de 21 e também essa resistência aqui no 6596, né, o Marobuzu, e a gente acredita aqui na continuidade da alta. O Bitcoin Cash, lembrando que aqui no Brasil nós temos o mercado Bitcoin, Foxbit e a Brasiliex, que o pessoal fala bem, apesar de Foxbit e mercado Bitcoin serem as mais conhecidas. E no exterior, eu particularmente gosto muito da Poloniex, mas algumas pessoas acham cara. É a mesma coisa aqui no Brasil, por exemplo, eu gosto da XP e do Modal. Tem pessoas que gostam mais da Clear, por exemplo, que é mais barata. Então lá nos Estados Unidos, em outros países também, você tem algumas corretoras boas, talvez sejam um pouco mais baratas. Tem a HitBTC, a Bittrex, a Binance, aí vai de cada um. Agora o TradingView está com essas propagandas chatas aqui, deixa eu apagar. No caso do Bitcoin Cash, nós temos um fundo duplo, um Arami também formado entre o dia 17 e dia 18, e o fundo duplo está sendo acionado uma vez que o mercado rompeu o 477, a gente adiantou desde o início aqui, as criptomoedas, ao meu ver, têm mais espaço para subir. No caso do Ethereum,
Mesma coisa, a compra foi desde o início aqui, né? Ao romper hoje o 228, nós temos um pivô de alta e talvez a gente possa ver o Ethereum nos $300 ou alguma coisa perto disso. E aí, por fim, o Litecoin também deu compra logo no dia 12 aqui nesse martelo, está rompendo $59 mil, montando assim um pivô de alta, deixando médias para trás também. Os 68 mil pontos provavelmente é um alvo aí para a movimentação do Litecoin na minha visão. Falando do WTI, Crude Oil, negociado na NYMEX, na Bolsa de Nova York. Existe uma situação complexa no petróleo, porque se a gente for ver na semana passada, sexta-feira, dia 14, né? Então ele tinha fechado a 68,96, agora está fechando em 70,88, uma boa alta. Respeitou a média de 21 e foi subindo. E agora, entre ontem e hoje, a gente vê uma movimentação que pode até ser considerada aqui uma correção no tempo. O que acontece? Nós temos algumas resistências, ó, 71,63, tem esse ponto aqui que é o 71,37, tem o 7124, aí tem o 7147, a máxima de onda 7132. É uma região de enrosco, então assim, não é fácil passar, mas com essa alta de hoje, um fechamento firme, mesmo que corrija no tempo, até no preço, 1 ou 2 pregões, a tendência, na minha opinião, ela se mantém de forma intacta na ponta compradora. Aí nós temos o Brent Crude Oil, petróleo negociado em Londres. A mesma coisa, se eu pegar aqui o dia 14, fechamento 78,06 e 78,77. É um fechamento 1% de alta, mas é alta. O que eu vejo aqui no caso do petróleo Brent, pessoal? Uma região de resistência também, ó. Né? Nós temos aqui 17 de maio, 23 de maio, depois 29 de junho, 10 de julho. Então uma região de enrosco, mas eu acho que o petróleo vai ter trabalho, mas vai deixar esse batalhão de resistência para trás. Ok? Muito bem. Vamos falar um pouco do EWZ, que está fechando agora. Fazer aquele resumo que vocês gostam aqui. Primeiro, a EWZ subindo muito forte. Nós falávamos em fundo na semana passada, 2,34% de alta. As bolsas americanas sem direção única, S&P 0,05% de queda, Dow Jones alta, Nasdaq queda. Então existe uma homogeneidade. Vamos ver, no caso aqui, o EWZ que está fechando agora aqui no TradingView. Então, o EWZ ETF brasileiro negociado em Nova York, está no finalzinho do pregão. Primeiro, vendo aqui o semanal, o que a gente enxerga, né? Eu havia comentado com vocês que existia um fundo marcado no finalzinho de 2016 que era muito forte, a mínima dele 31,04. E nós tínhamos também o fundo marcado aqui no final de junho, que tinha sido a mínima 30,98. Então, nas duas últimas semanas, nós tivemos a formação de uma pinça, quando as mínimas estão justapostas, né, e um rompimento falso dessa região de fundo ao redor de 31. Então, isso é um sinal de compra. Né? No diário, dava para a gente visualizar a formação de um fundo duplo, e o que eu comentei com vocês? Tem uma região aqui em torno de 33, ó, por quê? 32,92, 32,89, 32,89, que precisa ser rompida para colocar o EWZ num território comprador e puxar o preço aqui para os 35 como um alvo mínimo. Isso aconteceu, a média está inclinada para cima e eu acho que semana que vem busca aqui alguma coisa perto de 35 dólares. Ok, pessoal? Muito bem. Então vamos falar das bolsas na Europa e também de alguns detalhes aqui que eu acho importante salientar para vocês. Quais são eles, né? Primeiro, eu estava vendo uma informação aqui no broadcast. Primeiro, essa informação aqui que é importante, ó. É algo que, principalmente nessa época eleitoral,
eu costumo observar, que é o CDS, ou CDS. Então o CDS do Brasil, notícia de hoje, 16 horas e 4 minutos. CDS do Brasil cai 4,8% e recua para 262 pontos, menor valor desde 21 de agosto. Significa isso, notícia de hoje, ok? O risco Brasil medido pelo Credit Default Swap, que é o CDS, derivativo de crédito que protege o investidor contra calotes na dívida soberana, segue em forte queda, recuando 4,8% para 262,80 pontos base na tarde desta sexta-feira. O menor valor desde 21 de agosto, 257,06 pontos, considerando o contrato de 5 anos, de acordo com cotações apuradas pela Markit, que divulga aí os famosos PMIs, né, na China, Estados Unidos e aqui no Brasil. Ontem o papel fechou em 275,93 pontos. Os investidores seguem monitorando o cenário eleitoral brasileiro, mas operadores ressaltam que o ambiente externo continua favorável aos mercados emergentes, com os investidores mais propensos a tomar riscos desses mercados. Movimento que vem ocorrendo desde terça-feira. Hoje o Bovespa chegou a superar 80 mil pontos e o dólar se aproximou de 4. Novidade para quem acompanha o canal? Sim ou não? Não. Nós falávamos em dólar no mínimo a 4.045, né? Inclusive está negociando um ponto acima, e falávamos do Ibov 80 mil pontos. Tocou hoje 80.001 pontinho. Certo? Então, sem novidades. Uma outra informação que é interessante aqui. Lembra que eu falei, não tem comida na mesa para todo mundo? Os investidores estrangeiros estão vindo aos poucos, de forma marota, sinuosa, de forma envolvente, né? Mas algo que a gente vai ver aqui. Isso que eu queria pegar. Então, o investidor estrangeiro ingressa com 280,303 milhões na B3, que é a bolsa, né? Antiga BMF Bovespa. Então, os investidores estrangeiros ingressaram com 280 milhões na B3 no último dia 19, né? No caso, na quarta, no pregão de anteontem. Naquela quarta-feira, o Ibovespa errou pregão em baixa de 0,19, quer dizer, eles compram de forma sinuosa, pessoal, sem chamar a atenção, um típico movimento de acumulação. Isso é uma acumulação na prática, ok? Com essa entrada de recursos, o saldo no mês de setembro está positivo em 335,437 milhões. Lembra que até a semana passada estava negativo? A gente vai ver o ponto de inflexão. Resultado de compras totais de 52.820 e veio de 52,484 bilhões. Em 2018, entretanto, o saldo está negativo em 2,652 bilhões. Novidade, né? O mercado não começou a subir forte ainda, então esse dado nós já sabíamos. Então, o que nós temos aqui, por exemplo, na participação dos estrangeiros, né? Então eu estou fazendo um estudo mais completo para vocês entenderem como é que a gente conseguiu acertar os te vejo nos 80 mil pontos 2, sendo que todo mundo falava em mercado a 60 mil pontos, 65, aquela coisa e tal. Primeiro, no futuro. Semana passada o mercado fechou com 191,981 de saldo no índice futuros estrangeiros, né? E ontem amanheceram com 85,869. Pô, professor, mas eles trabalharam na venda até ontem. Pouco importa, o saldo está alto. Eles estão mantendo a mão firme, essa é a leitura. No caso aqui do mercado à vista, veja, ó, dia 6, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18. Até o dia 17 eles estavam negativos, até segunda-feira. Aí na terça-feira já viraram para o positivo porque rasparam o tacho na segunda, e a gente viu que dia 19 compraram de novo. Então eles estão chegando. Pô, mas tem um ativo que eu tenho na carteira que não sobe. Uma hora provavelmente vai subir, desde que não seja um mico, né? Porque não tem comida na mesa para todo mundo. Tem 20 pessoas para comer, tem comida para 10. Até a semana passada tinha comida para 5. Daqui a pouco vai ter comida para todo mundo. Ou para quase todo mundo. Ok? Então essa que é a minha leitura, embasando, explicando que na verdade o que nós acertamos aqui não foi o golpe de sorte, mas sim uma metodologia própria, uma filosofia apurada. Se você tiver paciência, tranquilidade, equilíbrio emocional,
e você não alavancar, utilizando o mercado a termo ou day trade com alavancagem, você chega lá. Mesmo que você navegue por mares turbulentos, ok? Então, explicações dadas aí. Então, eu falei das bolsas, falei de Xangai, DAX, Brent, WTI, as criptomoedas, EWZ. Maravilha, então eu vou falar das bolsas americanas agora. Nós temos aqui o Dow Jones, que no intraday tocou máxima histórica, em fechamento também. Professor, o que eu tiro aí de conclusão? Pessoal, é uma inclinação de alta, tendência de alta praticamente nos últimos 10 anos, se você for avaliar de forma perpétua. E é isso, fechamento em alta na semana, né? Se eu pegar aqui o dia 14, 26,154, 26,742, pode corrigir, está distante de média, um viés altista claro. No caso do S&P, eu acho que vale dizer que ele respeitou essa LTA que nós estávamos observando. Ela foi fortalecida pelo topo anterior aqui que tinha sido marcado no mês de janeiro, respeitou as médias, tendência de alta, tem um sinalzinho de correção aqui que pode ocorrer sem mudar em nada, pelo menos por enquanto, trajetória altista lá de fora. Ok? Nasdaq, Bolsa Tecnologia. Ela era mais forte, agora não é mais. As outras estão batendo nas massas mais históricas, o índice Nasdaq não. Então está com dificuldade de passar 8.050, mas parece um mini W aqui, que remete a alguma coisa aqui na máxima histórica intradiária 8.133, sem novidades, pode corrigir, tem um pequeno gap, mas a tendência se mantém altista. Ok? Eu queria mostrar o leilão aqui para vocês, muita gente tem dúvida. Pessoal, o leilão nada mais é que o seguinte: chega às 16h55, na planilha aqui vai aparecer L, de leilão. E o último negócio, 16h54. Significa que as negociações param, compradores e vendedores que querem encerrar ou iniciarem posições mandam as suas ofertas, e a partir das 17h01, 17h02, esse horário aqui muda, e aí você vai ver aqui que no último negócio é o preço que foi formado no leilão com base nas ofertas de compra e venda. A maior parte dos ativos, o leilão abre ali 17,6, 17,7, alguns 17,10, ok? E esse preço teórico é o preço que está sendo formado no momento, conforme as ofertas de compra e de venda chegam na B3. Ok? Então eu vou... Como os ativos estão fechando, o que eu vou fazer? Eu vou estudar o IBOV ainda vai ser formado, né? Então eu vou estudar os mercados futuros e depois eu volto no índice no finalzinho. Hoje, além dos destaques do dia que eu costumo fazer, eu vou falar de Paranapanema, que é PMMA3, BTOW, IGBR3, VLID3 e LPSB3. Ok? São os ativos de hoje, então vamos aqui aos estudos, primeiramente do dólar. Pessoal, o dólar, eu sempre sou transparente, sincero e correto aqui com vocês. Eu vendi dólar, meu grupo vendeu dólar e eu não vendi. Algumas pessoas do meu grupo eu acredito que sim, apesar de não ter um comando oficial, porque eles acompanham o trabalho aqui e os meus informes. Eu achei, como a gente estava com posição completa no mini contrato, não valia a pena ter esse risco duplo e ir com a carteira 100% tomada também. Mas esse padrão aqui é um padrão de venda, eu até comentei com vocês recentemente. Quem é corajoso, que é ousado, na região de 4.200 é venda. Porque o mercado tentou passar essa região no dia 30, não conseguiu. Aí foi no dia 4/9, não conseguiu. E aqui ele deu um sinal e seria uma venda interessante. E qual que era o alvo? 4.045. Foi atingido. Se eu tivesse vendido, eu liquidaria a venda sim e colocaria um lucro aí de uns 150 pontos no bolso. A partir de agora,
é uma leitura mais complexa. Só que assim, favorece um pouco mais a venda, porque apesar de eu ter consciência aqui que a tendência ela é de alta, você tem um topo duplo, o mercado está abaixo da LTA que nós havíamos traçado. Uma venda mais conservadora poderia ser feita aqui na perda dessa linha, está abaixo da média de 21. Mas eu colocaria o lucro no bolso e sairia aí se eu tivesse uma posição short no dólar. Se a gente for falar aqui do índice futuro, né? Aquela história que eu falo na sexta-feira. Não fechou ainda, mas daqui a pouco vai sair o ajuste. Desde o dia 10/8, nós ficamos praticamente 1, 2, 3, 4, 5 semanas praticamente de lado. Nessa semana agora, nós temos o algo novo. O que é o algo novo? A entrada de força compradora. Então, se eu pegar o fechamento aqui do dia 14, por exemplo, fechou a 75.850, né? O mercado está praticamente 4.000 pontos acima do fechamento da semana passada. Então nós temos uma semana onde existe sim o algo novo. Então nós temos aqui uma cunha, médias cruzadas para cima e um ponto importante que é o 79.460. Ok? Aí aqui a gente tem um ponto que é o 79.360. O mercado rompeu esse patamar, você vê que houve um pullback aqui. Aí ele fez aqui uma espécie de arame e veio na média e nesse próprio topo anterior para testar essa região como suporte. Ok? Muito bem. Então, por enquanto, ó, de todas as ações que eu acompanho na planilha, nenhuma saiu do leilão. Mas logo, logo elas vão finalizar. Quando eu tenho essa cor azul, é que as ações fecharam na máxima. Né? O caso da Vulc, da Lame aqui, quando é vermelho o caso do JHSF, é porque fechou na mínima. Então a gente vai fazer aqueles pedidos do YouTube que eu comentei, Petro, Vale e Bancos e também os destaques do dia. Então antes disso vamos falar do Ibov. O Ibov, que está finalizando aqui, conforme sair do leilão, ele vai formando o preço de fechamento. Então vamos dar uma olhada no gráfico semanal para ver o que a gente tem aqui. Primeiro, pessoal, nós tivemos 6 semanas aqui de alta depois daquele fundo de junho. Né? Aí o que aconteceu? Houve uma situação exótica. Por quê? Espera-se uma correção mais equilibrada, até maior do que nós tivemos, só que um pouco uma semana, um pouco na outra, não. Nessa semana aqui do início de agosto, houve uma porrada e um grande marobuzu no gráfico semanal. Via de regra, essa barra seria duplicada e poderia trazer o mercado nos 69.000 pontos. Tanto que os entendidos do mercado compraram essa leitura, só que é uma leitura ingênua, né? E eu falava isso para vocês. Então a grande briga aqui nessas últimas 5 semanas foi uma luta contra essa barra. E quando você tem o mercado lutando, disposto a brigar contra uma barra dessa, é porque ele não quer cair. Você concorda? Né? Então, refletindo um pouco. E houve, nas 2 últimas semanas, um rompimento falso do 74.875. Quer dizer, rompia, mas fechava acima. Rompeu, fechou acima. Aí você vê uma semana como essa que nós estamos fechando agora com algo novo, onde você tem um volume maior do que nas semanas anteriores. Isso porque não saiu, o leilão não terminou ainda. Provavelmente vai varar a média aqui. Você tem uma cunha rompida e as 2 médias inclinadas para cima, claramente a de 5 e a de 21, iniciando o processo de virada para cima, você tem um algo novo e principalmente fechamento acima do 78.785, que foi a máxima aqui desse movimento de repique. Então, se você entende isso daqui como um retângulo, a parte de baixo não foi penetrada, mas a de cima foi rompida. Então você tem o algo novo. E esse algo novo serve para tudo na vida. Para uma indústria, para um comércio, para o esporte. Eu não vou dizer para você que eu tenho certeza, porque só Deus tem certeza das coisas, que o Corinthians vai eliminar o Flamengo na quarta, mas eu acho que vai. Porque até o Flamengo começar a reclamar da escalação do Fagner, que tinha sido convocado, estava machucado e voltou, e o árbitro
ser divulgado, eu achava que o Flamengo ia meter 4 ou 5-0 no Corinthians do Maracanã. Quando eles perderam o foco e começaram a falar de arbitragem do Fagner, eles empataram um jogo que eles poderiam ter metido 3, 4, 5 ou 6 gols, pela diferença monstruosa dos elencos. E na volta, qual que foi o foco deles na volta? Criticar o treinador e os jogadores, eles vão ser desclassificados. Podem até não ser, mas nós temos algo novo que equilibrou as coisas. Você entende? Então é dessa forma que eu procuro explicar o que é esse algo novo, fazendo uma alusão. Então, nós acertamos o Te Vejo nos 80 mil pontos 2 porque nós tínhamos inúmeras técnicas que foram aplicadas. Que isso fique bem claro. Então, voltando aqui para o leilão, uma aula de leilão, você vê que algumas ações, pessoal, tipo VUC, ó, o horário já mudou, 17h06, a Velid 3:17h07, a Smile 17h07, né, a JHSF 17h06, a Croton 17h08, ok? A HGTX 17h06, a Gerdau 17h08. Então, quando atualiza o horário é que a ação formou preço no leilão, né? Então, essa é que é a explicação. Falando do Ibov mais uma vez, o que significa esses dois candles? O mercado estica após bater aqui no 75 e respeitar, ele faz uma pausa, geralmente o movimento é a favor da tendência, como eu afirmei hoje no meu informe cenário. Ok? Maravilha. Vamos falar de BOVA11 um pouco? Então, a gente acerta aqui que nós temos técnica. Então, muitas vezes fala, pô, o cara deu sorte nos 80 mil pontos no desafio. Pô, mas deu sorte 2 vezes no intervalo aí de algumas semanas, então tem que respeitar o trabalho, que é um trabalho sério, né? Então tem que ser respeitado. Um detalhe que eu queria chamar a atenção aqui no BOVA11. Vocês lembram que eu comentei com vocês o seguinte, que na alta teve volume e na correção não teve, principalmente ontem. Hoje o mercado subiu a favor do movimento prévio, o volume volta, mesmo em uma sexta-feira. Então, OBV é um indicador legal, mas muita gente não entende. Não é mais fácil fazer a leitura assim? Na forma mais manual, que você interage, você vivencia, né? Você faz parte de uma forma intrínseca e íntima da operação, eu prefiro. É a história do trader raiz e do trader Nutella. Aqui nós somos traders raiz. O trader Nutella usa OBV, o trader raiz não usa. O trader Nutella usa estocástico, o trader raiz não. Então o trader Nutella usa uma porrada de indicador que ele fala em inglês de volatilidade. O trader raiz usa a banda de Bollinger, né? Então, o trader Nutella... Eu não vou falar mais coisas, senão daqui a pouco eu vou... Mas é isso aí mesmo. Então, o trader raiz opera dessa forma. Então, pessoal, o BOVA11, isso daqui que eu queria dizer. Rompeu 65,99. Tem aí espaço, na minha visão, para subir um pouco mais. Então, vamos falar aqui dos destaques do dia. E aí, a gente depois faz pedidos do YouTube. Eu vou falar de Usiminas, que é sempre uma das ações mais pedidas. E eu vou falar de Lame, que vocês gostam muito também. Então vamos lá. A Usiminas 17,10 terminou o leilão. E a Lame 17,8 terminou o leilão. Se não terminar, de repente eu faço estudo aqui, depois salto o valor do leilão, não faz sentido, né? Então, Usiminas ali primeiro. Então, Usiminas deu um sinal... Praticamente, ela pediu para ser comprada no 7, ela quase pulou da tela, te abraçou, que nem cachorro quando está na adoção. E é isso, pessoal. A compra, eu havia comentado que era a compra no 7. E aí ela subiu, fechou o gap aqui, não sentiu o gap. Ela tinha um alvo primário no 8,45, então o que você faz? Você marca essa região que é importante, aqui no 8,45. E o que ela fez? Ontem ela fez uma simples correção, é normal, muita gente realiza lucro, subiu muito rápido,
E hoje ela mostra a recuperação e fecha acima desse patamar, dando uma ideia de provável continuidade da alta. No caso da Lame, nós tínhamos falado de uma compra convicta aqui também. Né? Por que a Lame deu compra? Por uma razão simples, óbvia e clara que vocês já aprenderam aqui. Arame vem de uma tendência de queda. Aí nós temos um arame de fundo. Né? E qual que é o segundo motivo aqui? Eu tenho uma região que gerou uma alta de R$14,50 até R$20. Houve um rompimento falso dela com a formação de um arame. Então, uma compra clara. Ombro, cabeça, ombro invertido. 15,13 era um suporte importante. Ao romper hoje, você vê que a ação disparou. Então, tem tendência a ter continuidade nessa movimentação. Deixa eu falar de Petro Vale Bancos. Aí depois eu falo dos pedidos do YouTube. Petrobras, hoje um pregão de alta. Nós tínhamos um alvo para ela. A gente acertou o alvo, que era 20,31. Aí ela está sentindo um pouco devagarinho, acho que ela deve continuar um movimento ascendente, pessoal. O 19,60 acionou um pivô de alta, eu vejo o alvo na Petrobras dentro de uns 5 ou 6 pregões no 21,50. Ok, aí nós temos aqui a Vale, que é tendência de alta. Pô, professor, mas a Vale está esticada. Mas só que veja o seguinte, pessoal. Eu tenho aqui um fundo, topo, fundo. No 56,41 rompeu o pivô. A alta é proporcional à primeira perna. Então, movimento sem sinal de topo. Professor, você venderia a Vale agora? Eu colocaria o stop abaixo da mínima do dia. Então, por exemplo, hoje 59,60, eu colocaria o meu stop ali no 59,50, como eu teria colocado ontem 58,43 e não pegou, e assim eu iria seguindo com a ação. No caso de BBS3, nós tivemos aqui um arame de fundo também sobre a banda de Bollinger, sem novidades, rompeu aqui 29,84, nós temos a compra no comando, o volume de hoje chama atenção. Aí nós temos Bradesco, essa figura ela é polêmica, pode ser um oco invertido ou não. O que não é polêmica aqui, que é fato, é que houve uma metralhada aqui no 27,50 e respeitou. E aí tá subindo, pessoal. Rompeu aqui 28,96, não sentiu um gap. Uma alta sinuosa com médias cruzadas para cima. E aí, por fim, Itube, né? Estreitamento de bandas, as médias já indicavam uma abertura para cima. O volume de hoje muito forte, né? Nós temos um alargamento rompido e uma movimentação altista provável aí à frente. Muito bem. Então vamos lá falar de Paranapanema hoje. Ontem a gente se enrolou aí. PMAM3, ela já foi a rainha das opções, só que eu não estava na bolsa ainda, entrei em 2002. Ela tinha sido a rainha das opções antes. Isso daqui é um padrão de distribuição, isso daqui eu marquei para fazer um material didático há um tempo atrás. Eu gosto pra caramba de fazer material didático. Eu fiz todo o conteúdo junto com a minha equipe, seja bem-vindo à bolsa, a gente não copiou nada, fez um negócio na raça mesmo para passar o nosso DNA para vocês, e no 360, que é um curso pago, e no tanto seja bem-vindo à bolsa como é um curso que é um curso gratuito, a gente usou a mesma temática para que o investidor tenha uma assimilação mais fácil, né, usando uma linguagem simples e eficiente. No caso da Paranapanema, não tem um volume ruim, hoje movimentou 3,2 milhões. Eu acho uma ação extremamente traiçoeira, como as ações de frigorífico. Pô, é legal comprar aqui a 80 e vender a 1,35. Tinha sinal? Mais ou menos, né? Tinha aqui um martelo, um possível W. Mas e agora que é o que interessa? Pessoal, para quem está comprado, nós temos aqui 1,32. Acima dele, a ação sinaliza que vai romper 1,50, que vai buscar 1,50. É aquela velha história. Pô, você pegou umas operações boas no dólar, no índice, na tua carteira, entra com meio lote de repente. Deu errado, paciência, deu certo, você ganhou uma bolada. Aquela minha velha mentalidade. Não é ação para salvar a carteira. Por exemplo, o camarada vem de perdas severas, ele quer fazer um termo em Paranapanema. Aí não, o raciocínio é contrário. Né? É mão reduzida, né? De repente der certo, você faz uma viagem, compra um computador legal, mas não para você entrar para ser uma ação que para recuperar grandes perdas, alguma coisa do gênero. Eu discordo totalmente. BTLW, essa alta para a gente não é novidade. Quem acompanha o trabalho, nós pegamos o fundo desde o primeiro dia. Qual que é a técnica? Porque assim, pessoal, a operação
ela é momento, o conhecimento ele é perene. Então a operação, muita gente pegou nos 24, tá no 28,90, e aí manda vinho para mim, manda os parabéns, aquela coisa toda, subiu 20%, legal. Só que ela é momento, você tem que entender a técnica. Qual foi a técnica utilizada para eu dizer que era uma compra óbvia aqui? Eu vou explicar. Nós temos o 24,09, que é esse ponto aqui. Então o mercado ele vem no 24,09 e ele marca um provável fundo. Isso daqui é a psicologia de mercado que eu abordo muito nas imersões. Muita gente perguntando se vai ter imersão esse ano. Nós tivemos uma 4,5, mas pra vocês terem uma ideia, quando eu fiz aquele trade da Gerdau, nós tínhamos acho que 200 pessoas em fila de espera espontânea. Depois acabou tendo muito mais alunos, mas espontânea se a gente falar de listagem. A nossa ideia seria fazer um curso em fevereiro ou março do ano que vem. Com esses dois acertos dos 80 mil pontos 1 e 80 mil pontos 2, eu nem vi a lista ainda, mas a lista espontânea deve ter umas 300 pessoas. Eu não vou prometer, porque o que eu prometo eu cumpro, mas eu vou fazer todos os esforços para fazer uma imersão esse ano, sim. Não prometo, mas eu vou tentar falar com a equipe, montar a estratégia para a gente ter uma turma extra. Não é uma promessa, mas eu vou tentar de tudo para tentar montar uma turma sim. Se eu conseguir, seria em novembro ou dezembro. Outubro eu não consigo. Ok? Qual foi a técnica aplicada aqui? O mercado faz um arame de fundo, ele repica até a média. Quando tem a correção, o volume diminui. Ou seja, princípio do ABV. Muita gente participou da alta, pouca gente quis vender. Aí eu tenho um fundo 2409, muita gente que é afoita, inclusive os príncipes da vida, os entendidos do Leblon e da Faria Lima, eles estopam aqui. Pessoal, será que é muito forte falar que stop é coisa de idiota? Eu acho que sim, então não vou falar. Então, o entendido estopa aqui. Né? O stop inteligente é importante, deixando bem claro, ok? Então, o 2409 ele foi violado, só que ele formou uma pinça. O que o mercado faz? Não vai dar para furar esse suporte, o mercado sai comprando. Ah, professor, mas eu aprendi uma técnica de stop em fechamento. Quanto que fechou? 24. Qual que era o stop? 24,09. Então, pessoal, o stop ele é muito mais que um ponto gráfico. Ele é uma leitura de toda a situação. Fluxo, estrangeiros no mercado à vista, no mercado futuro, né? Se é temporada de balanços, se o dólar impacta aquela ação positiva ou negativamente, como é que uma determinada ação reage ao DI, que são os juros. Né? Quais são as ações mais beneficiadas por um candidato de direita ou de centro? Como é que alguns drivers no exterior impactam determinado grupo de ações? Os metais, o petróleo, o minério, que é um dos mais importantes, o cobre. Então, um ponto gráfico ele acaba sendo uma das variáveis, ele não é tudo. E o que houve aqui? Uma pinça de fundo, rompimento falso, compra e um engolfo. Praticamente. O mercado aumentou o volume na alta e ele rompeu o eixo do W aqui no 26,50. Médias cruzadas, subiu muito forte, de repente quem é o trader de curto prazo já tem que embolsar o lucro, quem não é, vai trabalhando com a posição, porque está longe da média, você tem que ficar atento. Ok? Então são os destaques do dia. Então, maravilha. Então eu vou falar dos pedidos do YouTube. Não, na verdade eu já falei, né? Agora eu nem entendi o que eu fiz aqui. Não, na verdade eu estou falando dos pedidos do YouTube. Aí tem GBR3, Velide e Lopes. Aí GBR3. Essa daqui é a gradiente, né? Eu falei para vocês aquela velha história. Nem para colocar meio lote servia. Pessoal, como é que você vai entrar numa ação que estava a 1,56 e ela foi a 9, com a média aqui nos R$2? O bom é pro camarada que tinha informação e pegou em R$1, né? Então isso daqui é praticamente o movimento da Mundial, é aquela história da Apple, da marca iPhone aqui no Brasil. Então é uma briga jurídica, esse tipo de coisa não é investimento, então
acaba machucando muita gente. Muita gente faz termo de um tipo de tranqueira dessa aí. Aí tem Velide e Lopes, pra gente finalizar. Então, no caso da Velide, pessoal, subiu 3,01. Ontem judiaram das ações de meio de pagamento. O que eu vejo aqui na Velide? Nós temos um pivô de baixa no 13,50. 13,41 sendo mais específico, né? Eu não falei dos jogos, né? Domingo tem Corinthians Internacional. Eu não estarei lá por uma razão. Eu vou com meu filho assistir O Paciente, que conta a história do Tancredo Neves. Nós vamos no Shopping Morumbi. E depois ele vai comprar umas roupas, aí ele me pediu para eu ir com ele, então nós não vamos ao jogo, mas vamos acompanhar. E ele gosta de uma churrascaria que tem lá perto, tal, aproveitando que a gente está em São Paulo agora, nós vamos, eu e meu filho, fazer esse programa. Mas eu acho que vai ser Corinthians 1, Internacional 0, gol de Jadson. Se eu acertar, aí me auto-intitularei o profeta. No caso do esporte, eu não acertei. Eu falei que ia ser 2-0 gol do Jadson e do Romero. Foi 2-1 com um pênalti que não existiu. Gol do Jadson e assistência do Romero. Então, mas se eu acertar 1-0 Corinthians contra o Inter, gol do Jadson, serei auto-intitulado o profeta. Pessoal, brincadeiras à parte, nós temos um pivô de baixa, temos. Só que nós temos também um arame de fundo e ela está longe da média. Qual que seria um ponto aqui que mostraria uma provável formação de fundo, rompimento de baixo para cima de 13,41? Para finalizar, Lopes, eu andei lendo algumas coisas sobre a empresa, me parece que tem algumas coisas novas, fundamentos interessantes. A Lopes, ela se enquadra naquela minha técnica e teoria do meio lote. Então, aquela história, se você vem de um bom histórico na bolsa, no índice, no dólar, na carteira, e você está disposto a colocar um pouco de grana no ativo de risco, nós temos a Lopes. Então, de repente, para encarar um meio lote na ação, uma grana que vem de lucro, eu acho que é uma possibilidade. Né? Onde é que estaria o stop aqui da Lopes? Um stop, na minha opinião, tem um gap aqui no 2,73. Então, se ela fechar o gap e no dia seguinte ela for abaixo, eu acho que acionaria stop. Esse gap, por que eu estou falando isso? Porque isso daqui parece um gap de fuga. Né? Teve um volume muito forte no dia do gap. Então eu acho que para entrar com meio lote, dá para dar uma encarada aí. Professor, se tivesse capital essa, você entraria nessa operação? Não, mas muita gente gosta do setor e gosta do ativo. Então é uma possibilidade sim. E além desse 2,70 que ser um ponto importante pelo gap, foi fundo aqui do dia 13/6, 2,70. Então eu colocaria stop ali em 2,69. Estopou, vida que segue. Se a operação der certo, dá para ganhar uma bolada. Ok, então é isso aí, pessoal. Se inscreva e seja bem-vindo à Bolsa, se inscreva para receber o cenário, deixe o like, compartilhe o vídeo, fale do pessoal na Bolsa. Nos vimos nos 80 mil pontos, missão cumprida. Semana que vem eu vou fazer um novo desafio e passo aí para vocês. Só para fazer um check-out aqui falando do Ibov, do momento que nós estávamos estudando para cá, teve um volume absurdo no leilão, subiu 0,20, estava 1,50 e fechou 1,70 de alta, mostrando convicção no leilão. O leilão é importante por esse sentido também. Aqui temos aqui o BOVA11, temos o índice ainda negociando 79, está negociando perto do objetivo da semana, que era 79,460, com volume bom também. Então é isso aí, pessoal. Eu fico honrado com a confiança de vocês, com a audiência. Espero poder trabalhar duro para me apresentar sempre em alto nível. Bons estudos, saúde e paz a todos. Um excelente final de semana.